Existem mulheres, Rufus, que têm uma facilidade de persuasão tão grande, elas conseguem. Aí quando ele falou aquilo, foi um baque tão grande que a barriga ficava dura, Rufus. Aí eu falei, eu vou lá que eu quero conhecer essa vaca, né? Às vezes eu acho que aquela coisa de vidas passadas, só pode, eu devo ter feito isso com ela na outra vida e ela veio pra se vingar nessa. Eu soquei ele. Aí foi uma guerra, né? Uma guerra judicial. Mas assim, ele acabou ficando da história, né? Eu consegui dar a volta por cima. A Rosana teve uma gravidez infernal graças ao ex-marido e graças à amante do ex-marido, que inclusive queria ver o parto dela. Olha que loucura, mas o mundo girou e coisas aconteceram. Rosana, quantos anos você tem? Hoje eu tenho 42. Então, é uma história até comum, né? Que eu já vi vários casos parecidos. Mas aqui é uma história que destrói a gente, né? Uhum. Eu não sei, eu vejo hoje em dia umas meninas assim bem resolvidas, independentes. E eu era aquele tipo de menina, sempre fui. Eu adorava brincar de Barbie, eu gostava de ser noiva. Era o meu sonho de vida, era casar na igreja e ter uma vida romântica, feliz, um casamento, tudo aquilo. Uhum. Só que aí o que aconteceu? Eu arrumei um namorado, virou pra mim e falou assim, com pouquíssimo tempo de namoro, uns 2 ou 3 meses, ele falou assim, o que você acha da gente juntar dinheiro pra casar? Nossa, quando ele falou aquilo, ele me conquistou na hora. Aí eu depositei toda a minha confiança nele, porque ele vai ter que casar comigo. Uhum. 7 anos de namoro, entre idas e muitas vindas, nós nos casamos, depois de 7 anos. Uhum. Aí o que aconteceu? Ele, na verdade, eu entendo assim, ele gostava, mas ele não me amava. Eu amava, ele não. Aí, nos casamos. Durante todo o período de namoro e de casamento, sempre teve um ciúmes muito excessivo. Eu sempre fui muito ciumenta. Eu acho que talvez até por ele ter falado aquelas coisas pra mim, de que pra gente juntar dinheiro pra casar, eu achava assim que alguém poderia vir mexer no meu sonho. Então eu tinha um ciúmes doentio dele, eu não queria que ninguém olhasse pro lado dele. Quando a gente na rua, ou em qualquer lugar, a gente encontrava com alguém conhecido e ia dar um beijo no rosto dele, eu virava o rosto pra não ver, porque eu morria de ciúme, às vezes eu até chorava. Meu Deus! Eu era extremamente ciumenta, era uma coisa doentia. Então, até por conta disso, a gente terminou o namoro muitas vezes. E depois, né, a gente casou, o casamento foi indo assim, mas eu sentia que o casamento não estava feliz. Ele não estava feliz comigo. Começou uma pressão dele para que eu engravidasse. E eu ainda não queria ficar grávida, eu queria esperar um pouquinho mais. Mas ele pressionou tanto até que finalmente eu engravidei. Isso já tinha quase 2 anos de casado. Quando eu contei pra ele que eu fiquei grávida, ele se afastou. Ele não queria mais saber de mim. Aí, eu achei aquilo muito esquisito, né? Aquilo doeu bastante, porque eu não tive, assim, um marido que me desse a mão durante a gravidez. Não, ele se afastou, ele nem dormia comigo, ele dormia. Quando ele dormia na cama, ele ficava na pontinha, virado pro lado, assim, não colocava a mão na minha barriga, me achava chata, porque eu senti muito sono, né, durante a gravidez no início, e ele me achava chata. Aí ele reclamava muito de mim, e aí que as coisas começaram. Intuição feminina, Rufus, é foda. Eu comecei a achar que teria alguém algum caso dele acontecendo. Ele trabalhava no banco nessa época. E eu desconfiava de uma menina que trabalhava na recepção. Aí eu fiquei pensando, falei, nossa, eu fiquei muito tempo imaginando, eu vou pegar, chamava Adriana, essa menina, eu falei, eu vou lá, eu vou dar uma porrada na cara dela, eu vou atrás dela. Só que um dia, eu tava dormindo e eu ouvi alguém, sabe, uma voz do interior, falou assim, não é dela que você tem que ter ciúme. Aí o que eu fiz? Comecei a dar uma olhadinha no celular dele. E aí eu vi um nome de homem, né? Uhum. Escrito no celular dele. E muitas ligações. E aí ele começou a me contar de uma amiga de trabalho. Porque minha amiga tal, vou chamar ela de Paula. Tá.
Ai, a Paula que acabou de ter uma filha. Ai, a filha dela é linda. Ai, que não sei o que, mostrava várias coisas dessa menina. Mas essa menina era casada também. E ela tinha acabado de ter uma bebê. Aí, e eu, na minha cabeça inocente, imaginava assim, não, uma pessoa casada não trai, né? Ela não vai ter um caso com meu marido. Só que aí quando eu fui olhar no celular dele, tinha lá vários nomes de homem, tipo Rodrigo. Várias ligações com o nome do cara. Aí eu falei, gente, que esquisito. Eu falei, será que ele é gay? Vou chamar ele, vou pôr na parede. Porque se for, segue o caminho. Sabe? Se for, ele é gay, vai ser feliz. Não tenho preconceito quanto a isso. Só que para de me maltratar, né? Claro. Aí, quando eu pressionei ele, ele falou assim, ó, quer saber? Esse nome aí é o irmão da fulana, da Paula. Eu tô apaixonado por ela. E aí ele começou a me falar que ele que estava apaixonado por ela, que ela era a pessoa que ele mais confiava, que ela entendia ele em tudo. Eu falei, mas você conhece essa menina tem quanto tempo? 6 meses? Ah, mas ela entende tudo o que eu quero. Ela depois do meu pai, ela é a pessoa que eu mais confio. Aí começou a meter o pau em mim. Ele falou assim, eu tenho nojo de você. Eu não sei porque que eu me casei com você. Você foi a pior besteira da minha vida. Aí você grávida? De 5 meses. Nossa. Né, que foi, assim, desde quando ele começou a esfriar a gravidez, durante todos os meses eu fui percebendo que tinha aquele distanciamento. Mas, até ele chegar e revelar, eu tava grávida de 5 meses. Entendi. Tava com uma barriguinha aparecendo já. Aí quando ele falou aquilo, foi um baque tão grande, minha barriga ficava dura, dura, parecia uma pedra. Imagina. A criança nem se mexia lá dentro. Aí ele falou assim, eu tenho nojo de você. Eu não sei onde estava com a minha cabeça o dia que a gente se casou. Ele falou, você foi uma besteira, você me afastou dos meus amigos, você me afasta da minha família. Rufus, isso é mentira. Eu nunca afastei ele de ninguém. E uma das crises do nosso casamento é porque ele não saía da casa da família dele. A gente fazia compra do supermercado, ele tinha que passar com o carro lá para mostrar as compras para os pais. Misericórdia. Quando eu me casei, Rufus, olha, quando eu me casei, meu sogro e minha ex-sogra viajaram comigo na lua de mel e dormiram no mesmo quarto. Mentira. Pra você ter uma noção, sério. Nossa. Ele era super mimado. O pai e a mãe passavam a mão na cabeça dele pra tudo. Aí ele me falou que não gostava mais de mim, que queria separar, que ele já tinha feito as contas na cabeça dele e que era pra eu sair do apartamento e voltar a morar na casa dos meus pais, que ele compraria a minha parte, que ele iria morar com ela no apartamento. Ela e a bebê dela. No apartamento que vocês compraram juntos? Que nós dois compramos juntos enquanto a gente ainda namorava. Tá. Era um sonho nosso. Ou seja, você decorou o apartamento, ajudou a comprar móveis e tudo. Sim. E ele não falou assim como perguntando, ele já tava com tudo pensado, ó, é pra você sair. Isso, ele já tinha planejado com ela tudo. Tá. Sabe o que acontecia? Assim, quando eu me casei, eu arrumava, eu sou bastante caprichosa, então eu arrumava a minha casa, eu tirava fotos, assim, da casa toda, né? Coisa de mulher. Eu tirava foto de cada cantinho da casa e eu mandava pra ele. E aí eu acho que ele mostrava pra ela. E ela tinha um relacionamento, assim, que não era bem um casamento. Ela namorava com um cara, engravidou dele e morava com ele na casa dos pais dele. Entendi. Então, o sonho de vida dela, ele sempre me falava isso. Que o sonho de vida dela era morar num apartamento, ter a casa dela. Então, ela pensou assim, eu vou falar com ele, né? Eu vou fazer a cabeça dele e pronto. Existem mulheres, Rufus, que têm uma facilidade de persuasão tão grande, elas conseguem envolver o cara numa teia. Não que ele seja inocente, ele não é. Mas tem mulheres que têm lábia. Não é só homem que tem lábia, não. Tem mulher que tem lábia também. E aí, o que aconteceu? Ele queria que eu saísse do apartamento. Aí eu briguei, óbvio. E eu sou uma pessoa bem estressada, assim, esquentada, sabe? Aí eu me lembrei que eu tava grávida, Rufus. Foi uma pancadaria. Eu soquei ele. Ele também meio que tentava se defender, mas também me dava uns apertões, sabe? Foi uma guerra. Aí nisso, a gravidez, né? Eu continuei na casa que eu falei, eu não vou sair daqui. Se você quiser sair, você. Eu não vou sair. A gravidez foi avançando. Até que um dia, ela manda um convite da festinha
de 7 meses de 1 ano da filha dela. Eu já estava grávida de 8 meses. Aí eu falei, eu vou lá que eu quero conhecer essa vaca, né? Aí eu fui, tava com uma barriga esticada, enorme, quase parindo. Fui no salão, arrumei meu cabelo, comprei um vestido novo, comprei sapato novo e fui na festa junto com ele. Meu Deus, você foi na festa conhecer a amante dele. Certeza, eu falei, eu quero ver quem é essa piranha e se for eu dou na cara dela lá. E grávida, você grávida foi na festa conhecer a amante dele. Jesus. Fui. Aí quando chegou lá, minha mãe falava assim, não vai. Eu falei, eu vou, eu não sou fraca, eu vou lá que eu quero olhar na cara dela. Bem, Rufus, quando eu cheguei lá, até então eu não conhecia ela. Nunca tinha visto essa mulher. Eu imaginava que ela era uma mulher muito bonita. Mas quando eu cheguei na festa, que eu vi, eu fiquei ainda mais chateada, sabe? Ela era muito baranga. Muito. Muito baranga. Ela era mal vestida, mal maquiada, escrota. Essa é a palavra, escrota. Mal vestido, a festa estava cafona, tudo brega. Eu não sei se é porque realmente estava ou se eu estava com tanta raiva, mas achei tudo ali ridículo. Aí quando eu cheguei lá, eu olhei o marido dela, o pai da filha, que era até então meio que marido. Rufus, que cara gato. Bonito. Lindão, dava de 1.000 em cima do meu marido, do meu ex-marido. Nossa, o cara era enorme, tinha 2... Eu tenho fraco por homem alto, né? Uhum. O cara tinha quase 2 metros de altura, meio loiro, olho azul. O cara era um gato. Forte. Aí quando eu olhei, eu falei assim, gente, eu não tô acreditando que essa mulher tá trocando esse homem pelo meu marido. Eu não tô acreditando. E eu pensei assim, eu não acredito que meu marido tá me trocando por essa baranga. Eu acho que eles se merecem, realmente, né? Uhum. Aí, ela... Eu olhando lá pra ela, aí a mãe dela veio falar comigo. A mãe dela, a mãe dela assim, oi, Rosana, nossa, como tá grande essa barriga. Eu sei tanto de você. Desse jeito a mãe dela pra mim. Já sei tanto de você. A Paula fala muito de você. E eu fiquei passada, Rufus, eu não conseguia nem falar, sabe? Aquilo me chocou tanto de ver aquela mulher tão desclassificada, tão, sabe, de esmalte descascado. Tudo, sabe, escrota. Uhum. Eu fiquei tão chocada que eu não conseguia nem falar. Aí a mãe dela, Rufus, com aqueles cílios postiços, com aquela cola branca aparecendo, cafona. Cara de cigana velha, sabe? Pelo amor de Deus. E seu marido, como ele se comportava com a Paula? Suando. Suando, parecia uma... sabe, quando você tira a garrafa da geladeira e deixa em cima da mesa? Sei. Daquele jeito. Tá, ele tava nervoso, então. Se cagando. Tá. Aí até que não rolou nada ali, nada demais, tá, acabou a festa, eu fui embora pra minha casa. Aí eu esculachei com ele, né? Só que eu acho que a amante sentiu raiva. Quando ela me viu lá, eu acho que ela pensou que fosse uma afronta. Eu acho que ela imaginou que eu não teria coragem de ir. E aí, o que aconteceu? Ela passou a me ligar, Rufus. Na minha casa, ela saiu do banco, que ela trabalhava junto com ele. Aí ela ligava na minha casa e falava assim, e aí, sua vaca, sua trouxa? Hoje, seu marido vai levar um presentinho pra sua filha. É um presentinho assim, eu que escolhi. Tá vendo, sua idiota? Enquanto você tá aí trabalhando, eu tô aqui com seu marido. Sua vaca, sua trouxa. Era esse nível de ligação. E era a voz dela? Era. Tá. E ele ligava todos os dias, quase. Pelo menos umas 3 vezes por semana ela me ligava. E aí ele chegava em casa realmente com um pacotinho. Eu olhava aquilo que eu tava no lixo, eu nem abria. Era lixo. Aí eu falava pra ele, fulana ligou aqui. Ele falou, mentira, não, imagina, ela não faria isso. Aí chegava no dia seguinte no trabalho, ela contava pra ele que eu tinha ligado pra ela. Entendi, ela começou a fazer um inferno. Foi. E ele acreditava nela. E nesse tempo, você e seu marido dentro de casa eram 2 estranhos? Completamente. Tá, Totalmente estranho. Aí, até que, quando tava mais ou menos perto da minha filha nascer, ele falou assim, olha, vamos escolher um hospital que fique perto da Paulista, ali nas redondezas, porque ela quer, quando a criança nascer, ela quer pegar o metrô e ir lá visitar.
Pensa. Gente, que... Ah, não, mentira. Aí já é afronta demais. Pois é, ele falou assim, ela tá querendo ir lá visitar. Aí eu falei pra ele assim, olha, se essa vaca aparecer lá, eu vou matar vocês dois. Não interessa que eu esteja com cesariana, porque eu queria fazer cesariana. Porque não interessa, eu vou matar vocês dois. Mas, aquela coisa, aí o que aconteceu? Eu escolhi o Hospital São Luís, lá do Itaim, pra ficar longe do metrô. Aí tive a minha filha. Quando eu cheguei na internação, eu deixei o nome dela lá. Eu falei, olha, se essa pessoa vier aqui, você não deixa ela subir. E aí eles marcaram lá, acredito que se foi ou se fosse, eles iriam barrar. Mas eu não ficava em paz, né, Rufus? Porque assim, eu lá tive a minha filha por cesariana e eu deitada lá no quarto, toda vez que a porta abria, eu achava que era ela. Claro. Né? Aí o que aconteceu? A minha filha nasceu, eu não curti a gravidez. Eu não tive tempo para ter enjoos, para ter desejos de gravidez, frescuras de grávida, nada. Nada. Eu passei uma gravidez sozinha, isolada, triste. Eu chorava tanto, Rufus, tanto, que eu achava assim, eu acho que a minha lágrima vai secar. Às vezes, eu amanheci o dia chorando na janela do meu apartamento. E eu falava assim, vou pular daqui, que aí eu acabo com isso tudo. Só que eu não tinha coragem de fazer isso por causa da criança. Aí eu pensava assim, né, tem a menina que, né, que é tudo pra mim, então eu não tenho coragem de fazer isso. Mas eu olhava lá pra baixo e falava assim, pior que se eu for cair daqui, vai que eu só quebro a perna e mato a menina, né? Aí, não, e detalhe, nesse período todo, quando eu brigava com ele sobre a amante, ele falava assim, cala a boca, se você continuar falando eu vou embora de casa. Aí eu falava, então vai. Ele falou assim, não, eu só vou embora o dia que a menina nascer. Aí eu vou. Na verdade ele tinha medo, né? Ele era covarde. Ele não tinha coragem de assumir, né? Que tinha feito uma sacanagem e tinha largado uma mulher grávida. Quando a gente se separou, primeiro eu senti tanta raiva de que ele foi embora de casa e senti um ódio tão grande, mas tão grande dele, que eu nem chorei. Tudo que eu tinha pra chorar, eu chorei durante a gravidez. Depois que ele foi embora, eu me fortaleci, virei uma pedra. Aí, nossa, ele foi embora de casa, foi morar na casa da família dele, na casa da irmã, e eu fiquei sozinha com a minha filha. Passaram uns 2 meses, eu me sentia outra pessoa. Eu estava renovada. Eu me sentia feliz, eu me sentia alegre. Eu não tinha mais filho para me preocupar. Eu não tinha mais amante para ficar esquentando a minha cabeça. E aí eu comecei a me sentir mais bonita. Eu comecei a gostar de mim, gostar da minha situação. A minha vida financeira deu um up naquela época. No meu trabalho, parece que Deus abençoa tanto que tudo começou a fluir de uma forma que meu salário praticamente dobrou. Tudo começou a fluir muito bem. E eu vi que eu estava muito mais feliz sozinha do que com ele. E aí o que aconteceu? Passaram mais alguns meses, eu conheci um rapaz. Conheci não, ele já trabalhava comigo, mas ele começou a conversar comigo. E aí a gente começou a ter um relacionamento, um romance. Que o quê? 6 meses depois que eu tinha me separado. Ou 6 meses depois, eu acho. E aí a gente começou a ter um relacionamento. Aí eu pensei assim, bom, agora a gente tem que divorciar no papel, né? Aí eu procurei ele e falei assim, olha, a gente precisa divorciar porque a gente não vai voltar mais mesmo. Então a gente assina o papel. Esse apartamento aqui que a gente tem, vamos colocar o nome da criança. Aí ele concordou com tudo. Não, tudo bem, vamos colocar. Então, só que assim, Rufus, eu paguei o divórcio. Eu fui atrás do advogado, eu paguei o divórcio sozinha. Naquela época, eu paguei acho que 4 mil e poucos de divórcio. Né, os honorários do advogado. Paguei, fiz lá, passando o nosso apartamento pro nome da nossa filha. Por que eu tinha medo? Aquilo lá fui eu e ele que lutamos para comprar. Se ele engravida outra mulher ou até essa mesma, eu não vou dividir meu apartamento com o filho de ninguém. Claro. É meu isso aqui. Então eu quis passar o apartamento no nome da menina. Passamos. Ele foi embora com a roupa do corpo. Nós tínhamos 2 carros. Um ficou comigo e ele ficou com ele, lá que ele pagava a prestação. Ficou com ele. Tudo ficou pra mim, a casa completa. Ele só levou a roupa dele. Aí, Rufus, quando ele ficou sabendo que eu estava com outro relacionamento, depois que a gente assinou o papel do divórcio, passou o apartamento pra menina e tal, eu assumi meu outro relacionamento. Então você esperou tudo ficar legalizado pra assumir o relacionamento.
Isso, porque no fundo eu ainda tinha uma sensação meio que de estar traindo, né? Uhum. Eu ainda era casada, então eu tinha aquele romance, mas eu não queria, eu não queria assumir nada sem antes ter um papel realmente regularizado, que eu não era mais casada. Entendi. Aí assim que eu me divorciei, eu assumi esse relacionamento. E esse meu atual marido, ele também já foi casado. Ele tem uma criança também. Aí ele falou assim, não, vamos morar juntos. Aí 1 ano depois eu tava morando com ele. Só que aí o meu ex-marido se revoltou. O que ele fez? Ele me botou na justiça. Por causa do apartamento. Ele queria o apartamento de volta. Ah. Aí foi uma guerra, né? Uma guerra judicial. Ele entrou lá no apartamento, fez aquela bagunçou todo o apartamento, aí tirou foto e colocou pro juiz que eu não cuidava bem do apartamento. Aí, né, rolou ali um processo por uns 2 anos, mas eu ganhei a causa. E aí ele acabou que perdeu a causa, teve que pagar o meu advogado, sabe, umas coisas todas. Uhum. E aí o que aconteceu? Só que mesmo assim ele continuou me ferrando. Só que aí, Rufus, esse período todo, né, que ele nunca... Não é que ele gosta de mim, não nem isso, mas ele tem uma sede de vingança muito grande. E isso só parou depois que ele casou de novo. Aí ele arrumou uma nova esposa, que eu gosto bastante dela, eu acho ela super simpática, e vive lá com ela, né. Tenho dó dela, né, porque se um dia acontecer alguma coisa, a culpada vai ser ela que vai pagar o pato, né, igual eu paguei. Mas assim, ele acabou ficando na história, né? Eu consegui dar a volta por cima. Ele ficou sem nada, ele saiu com a roupa do corpo, com dívidas, né? Ficou absolutamente pelado. Morando na casa da irmã, de favor, a irmã brigava com ele. Aí depois ele passou pra casa dos pais e ficou lá vivendo um tempo na casa dos pais. E eu fiquei super bem depois, porque assim, eu me casei de novo. E o seu ex-marido ficou com a amante? Não ficaram juntos, não. Acho que depois que a gente se separou, eles tiveram um período de caso ali, né? Mas acabou que as coisas não foram pra frente entre eles. É, porque agora ele não tinha mais o apartamento, não interessava mais, né? Exato. Exatamente. No fim ela queria o que era seu. Ela queria o que era meu. Rufus, olha só como isso é louco, né? Às vezes eu acho que aquela coisa de vidas passadas, só pode, eu devo ter feito isso com ela na outra vida, ela veio pra se vingar nessa. Ela depois de um tempo, ela se casou de novo. Ela arrumou um namorado horroroso e casou com ele. O cara é feio pra caramba, mas tem uma cara de bonzinho, Rufus, que eu morro de pena. Eu falo assim, coitado, meu, esse cara, porque ela é piranhuda, sabe? Daquelas que vai chifrar mesmo, não tá nem aí. E o cara tem uma cara, você olha pra ele e você sente a vibe boa. A gente vê Instagram, né, vê Facebook, a gente vê tudo. Hoje em dia você não tem nada escondido mais. Uhum. E aí eu vejo, assim, as fotos que ela coloca, ela casou, Rufus, ela tentou casar com um vestido parecido com o meu. O buquê foi da mesma cor, o penteado ela tentou fazer igual, sabe? Mas uma coisa que eu gostaria, assim, que eu quero ver isso da vida ainda, ela pagar isso que ela fez pra mim. Sabe, a lei do retorno. Eu gostaria muito que ela voltasse, que ela sentisse na pele o que eu senti. Pode ser até, Rufus, porque já se passaram tantos anos, né, 11 anos, quase 12, acho que tem uns 12 anos já essa história. Então pode ser que ela já tenha pagado alguma coisa, já tenha sentido na carne, né, essa dor que eu senti. Mas no fundo eu ainda carrego isso, dela sentir, pagar isso que ela me fez. E ele também, ele está pagando, né? A vida que ele leva hoje ele já se ferrou, né? Essa é a verdade. Ficou sem nada. Sem nada. Não, e detalhe, eu mandei prender ele, tá? Por causa de pensão? Foi. E prendeu? Ele prendeu, ele ficou um tempo na cadeia lá, não sei quanto tempo, acho que uma semana, mas ficou preso. Eu acho que a gente tem que fazer, assim, não é nem uma questão de vingança, é o de que é justo. Você não quis ser fodão? Você não é o fodão? Você não é aquele que faz tudo? Então banca o que você faz, pô. Mas você não gosta mais dele? Não. Hoje eu olho pra ele assim, Rufus, eu não consigo nem lembrar por que é que eu gostava tanto dele. Eu olho pra ele e não vejo nem beleza mais, sabe? Eu olho pra ele e eu fico imaginando assim, gente, por que aconteceu ali? Por que eu me apaixonei tanto? Sabe, eu fiz tanta loucura por causa dele.
É isso que dá na infância a gente ficar assistindo esses contos de fada, de príncipe que salva a princesa. Sim, sim, eu imaginava isso. Eu imaginava a minha vida assim, aquela Barbie que morava naquele castelo da Barbie, com aquele casaco, com aquele vestido de noiva, o príncipe que me ama, sabe, uma Branca de Neve, uma Cinderela, era assim que eu me imaginava, aquele príncipe que vai me dar tudo, que a gente vai ser feliz, que a gente vai ter uma vida linda, maravilhosa, colorida, e no fim não foi nada daquilo.